Então, eu recebo aqui ao palco a Thalita Lacerda, ela que é CEO da Pet Love. Bem-vinda. E a Elis Rosa vai bater um papo aqui com ela, vai ser um talk show sobre esse assunto. Elis, da Inovativos, gerente de projetos da Inovativos. Então, ó, já estou à disposição. Se quiser opinião de cliente, eu estou aqui, tá? Sou do Clube Pet Love, tem plano de saúde. Você está cuidando bem do seu pet. A gente começou bem. Muito bem. Boa tarde a todos. E, Thalita, obrigada pela sua presença. Eu sei quanto a sua agenda é desafiadora, então estar aqui para mim é um presente. Muito obrigada, de verdade. Imagina. E você sabe que eu tenho uma admiração profunda por você, né? Que a gente já se conheceu há alguns anos. E a sua história é linda. Então, para a gente começar, primeiro que o tema é incrível, né? Quando o pet encontrou o pixel. Tem que falar que eu sou pet lover. Eu tenho 2 vira-latinhas que trabalham comigo, que quem faz call comigo já deve ter visto o Bento, que é muito parecido, ele sempre quer participar de todas as minhas reuniões. E eu sou apaixonada, né? Então, a Pet Love também, ela pega no meu coração, porque é uma empresa que tem o pet no centro. A Thalita vai falar um pouco sobre isso, né? Mas, primeiro, para a gente começar esse bate-papo e para que todos possam conhecer um pouco mais dessa mulher maravilhosa, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, rapidamente. A Thalita tem uma vantagem, ela fala super rápido, gente. Então, vai dar para a gente falar bastante, vai dar para a gente aproveitar bastante esses 30 minutinhos para conhecer da Thalita e conhecer bastante da Pet Love, que é uma líder, uma mulher inspiradora. Obrigada, Elis. Muito obrigada primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou muito fã da Elis, então, enfim, quando ela convida é sempre com muito carinho. Então, muito rapidamente sobre a minha trajetória, né? Eu tenho minha família, uma origem super pobre. A minha mãe começou a vida como empregada doméstica, meu pai como marceneiro. E eu tive o privilégio, né, de ter a educação transformando a minha vida. Então, uma vez eu estava, né, a gente morava na Zona Norte, eu passei na frente de uma escola linda, assim, tinha uma quadra, uma pista, e minha mãe me convidou para entrar, e aí eu entrei, né, e uma das memórias mais vívidas assim que eu tenho, e ela falou: "Você quer estudar aqui?" E eu falei: "Quero." E ela falou: "Então você vai estudar aqui." E aí, uma pessoa muito abençoada, chamada Cleide, que era assistente social da escola, conseguiu uma bolsa para mim, né? E essa experiência mudou minha vida. Então, eu fui bolsista num colégio particular. Depois, na trajetória da minha mãe, ela tinha conseguido um emprego em uma empresa, e ela via que os chefes eram de uma coisa que chamava GV. E aí ela começava a falar para mim da tal da GV, que eu tinha que fazer GV. E eu, gente, eu queria ser jogadora de handball, eu queria ser jornalista, eu falava tudo, não, mas é GV. Faz a GV primeiro e depois você... Não, a GV. Então, aquela coisa, GV, GV. Aí chegou uma hora que eu descobri que a GV era paga, e não era só que era paga, era cara. E ela falou: "Fica tranquila, passa na GV e a gente, né?" E aí eu tive o privilégio também, no início da minha trajetória da GV, de ter uma bolsa tal, e realmente transformou minha vida. Eu via que os alunos, né, que eram bons alunos, assim, o povo queria ir para o mercado financeiro. Eu falei: deve ser bom. Meu primeiro trabalho em banco de investimento, eu achava que, né, eu ia trabalhar como atendente, assim, num grande banco. Nem entendia o que era, mas foi transformador. Então, eu comecei minha carreira em investment banking na Merrill Lynch, na área de fusões e aquisições. Depois, eu fui para a consultoria. Trabalhei a maior parte do tempo ali no Boston Consulting Group, o BCG, que é um ambiente maravilhoso, de muito aprendizado. Me ensinou ali a, né, pensar estrategicamente, ajudar a quebrar, né, problemas, tal, coisas que eu uso tanto hoje em dia. Aí, como eu não tinha tido, né, oportunidade na minha carreira muito de ir para fora do Brasil, eu peguei ali minhas economias antes de começar o BCG, fiz uma volta ao mundo, aí pela parte mais barata do mundo, né, assim, fiz pela África, pela Ásia, pelo leste europeu, e aí eu passei pela China e me apaixonei pela China. E aí, quando eu voltei para o Brasil, estudando chinês todo dia, ia para lá nas férias, e aí eu tive uma experiência profissional que foi super importante, porque foi quando eu descobri o que eu gostava de fazer. E aí a gente mapeou essa jornada do tutor,
desde o momento do nascimento do pet, da escolha, da adoção, do adestramento e tudo mais. E a gente foi mapeando o tamanho das dores, onde que estavam as oportunidades. E a gente encontrou algumas oportunidades interessantes que nos chamavam a atenção. Uma delas, a principal, era como é que eu vou cuidar da saúde do meu pet? Ele não fala comigo, né? Eu não vejo sintoma, eu não sei se ele está doente ou não. A maior parte das pessoas se incomodavam com isso, se preocupava com isso. Por outro lado, muitas pessoas tinham muita culpa, né, de ter que fazer a eutanásia do animal, de às vezes não ter condições financeiras ou se endividar para fazer um tratamento, uma cirurgia, né? Para um caso mais crítico aqui que eu estou me referindo. E a gente falou, cara, isso tem muita oportunidade, vamos estudar esse problema. Então, hoje a gente chama a nossa estratégia de ecossistema, e eu tenho muita felicidade da gente ter iniciado essa estratégia. Eu acho que talvez se a gente não tivesse, né, feito isso, a Pet Love não estaria aqui hoje. E a gente começou uma estratégia de oferecer tudo que o pet precisa. Então, primeiro a gente trouxe para a Pet Love a Dog Hero, que é o principal marketplace de serviços para os pets. Então, se você vai viajar, não tem com quem deixar seu pet, você pode deixar com um dos nossos heróis, né? Como se fosse o Airbnb dos pets. Hoje essa plataforma está dentro da marca da Pet Love e a gente tem banho e tosa, tem uma série de coisas. Depois a gente entrou no mercado de plano de saúde para os pets. A gente desenvolveu esse mercado no Brasil e hoje ele é um produto muito importante para trazer acessibilidade e previsibilidade com o gasto de saúde. A Pet Love tem desde o plano de R$15, né, que é como se fosse um cartão de saúde com desconto, prevenção básica, a um plano de 50, que é prevenção, aqueles planos mais completos, né, que podem atender todas as necessidades de cirurgia e exames. Então, tem um plano de 100, que ele atende a maior parte dos tutores, tem um de 180 para aqueles pets mais crônicos que precisam fazer, por exemplo, acupuntura, fisioterapia, muito mais exames de imagem. E aí a gente tem também um plano super premium de R$400, que dá acesso, né, àqueles hospitais, os Einsteins da medicina veterinária. E isso foi uma grande oportunidade que a gente desenvolveu. E aí, de forma resumida, porque a gente fez bastante coisa, a gente, enfim, entrou também no segmento de prestar serviço para os médicos veterinários, porque isso estava muito ligado à missão da Pet Love. E hoje, se a gente fosse falar, né, o que é a Pet Love, então, para os tutores, né, a Pet Love tem 3 verticais: produtos, que a gente oferece, né, principalmente por meio de assinaturas. A gente tem um produto que... até bacana ouvir uma cliente nossa falando que é o Clube, que é uma mensalidade que a pessoa paga para ter desconto, frete. Agora tem benefícios novos, como se você perder seu pet, a gente ajuda a achar ele, telemedicina. Esse é o principal produto do nosso varejo. A gente também vende online e a gente entrou e passou a ter lojas também, porque a gente entendia que a loja atendia a uma ocasião de consumo diferente, ela poderia, né, o cliente poderia ter uma experiência de serviços diferenciadas. Então, tecnologia, né, é uma vertical do nosso negócio super importante. A gente oferece serviços de não só software, como gestão, inteligência artificial, ficha clínica, prescrição. A Pet Love tem a principal prescrição do mercado hoje, é nossa. E aqui nessa vertical, obviamente, a nossa ideia é realmente transformar o nosso ecossistema e ter muito mais soluções para os médicos veterinários. Então, acho que, de forma resumida, a gente deixou de ser, né, um e-commerce para pets e se tornou, de fato, num ecossistema em que a gente tem uma participação múltipla aí de vários negócios, todos eles, né, com essa obsessão de tornar o cuidado com o pet acessível. É isso que a gente está tentando fazer. A gente quer que todo mundo possa cuidar melhor do seu pet. E para isso ser verdade, né, gente, assim, com o orçamento das famílias tão comprometido, tem que ser acessível. Então, a acessibilidade, preço acessível é um pilar super importante da Pet Love, junto com experiência também. Preço acessível, porém com qualidade. Né? Exatamente. Então, o que são os pilares da nossa proposta de valor? O One Stop Shop, né, tudo que precisa. Preço acessível, que implica a gente investir uma série de iniciativas de eficiência e experiência encantadora. Então, NPS é uma meta de bônus na Pet Love. A gente constantemente se desafia a aumentar a satisfação com os nossos serviços. É claro que a gente sabe que dá problema e saibam que assim, eles nos doem, nos frustram, mas passo a passo a gente está caminhando numa jornada de, né, a cada trimestre, aumentar o nível da experiência do NPS dos nossos clientes. Não, maravilhoso. Acho que quem tem sabe, né? É muito bom mesmo.
E com o avanço da inteligência artificial, tecnologia, e puxando sardinha para o Prêmio Inovativos, né? Que vocês têm feito? Tem um case de sucesso aí que você pode contar para a gente? Legal. Bom, vou falar aqui também em nome de um time maravilhoso, né, que faz essas iniciativas. Inteligência artificial, até antes dos LLMs, a Petlove sempre usou. Então, por exemplo, modelos de machine learning para a gente fazer uma melhor gestão, né, dos nossos estoques, a gente poder prever qual que é a demanda, né, por um determinado produto em um determinado bairro, porque toda a nossa cadeia, né, de abastecimento depende disso para o cliente ter uma boa experiência. A gente usava algoritmos para tentar definir o melhor investimento em marketing, qual que é o potencial de valor desse cliente ao longo da vida dele. Então, é algo que fazia parte ali do nosso dia a dia, mas agora com os LLMs, né, acho que a potencialidade, o alcance é outro. A gente começou com atendimento ao cliente do plano de saúde. A gente separou um time na Petlove para fazer isso. A gente desenvolveu uma tecnologia interna. Então, tudo que envolve, né, tecnologia, infraestrutura, arquitetura, preparação dos nossos dados, a gente fez internamente. E, obviamente, a nossa arquitetura permite que a gente seja agnóstico a modelo. Então, a gente pode usar o modelo, né, da OpenAI ou de outras empresas também. E a gente fez uma arquitetura que, né, o coração ele é conectado a uma série de ferramentas que pessoas não técnicas podem alimentar. Então, uma pessoa não técnica hoje ela pode ir lá e melhorar aquele bot, por exemplo, enfim, para ter uma função. E aqui a gente teve muito sucesso. A gente tem, né, mais de 70% dos nossos atendimentos em saúde, por exemplo, são feitos por uma inteligência artificial. Tem alguns atendimentos que a gente escolhe não mandar para a inteligência artificial, depende muito da criticidade. Se é alguma coisa mais simples, pegar uma informação, ou o que a gente chama é uma interação que não é uma interação de tanto valor, esse tipo de interação a gente coloca na IA. Quando é algo mais sensível, aí a gente acha importante, né, ter o nosso time de pessoas interagindo com os nossos clientes. Esse foi o primeiro projeto, ele deu super certo, ele continua vivo porque a gente quer chegar num nível de satisfação de 95, que quem trabalha com atendimento ao cliente sabe que é um grande desafio, então a gente continua desenvolvendo esse produto até chegar lá. A gente, depois disso, começou a usar em outras áreas de atendimento, então do clube de descontos, do varejo. E agora a gente tem projetos em vendas, em fraude. E mais recentemente a gente começou um movimento de estimular todas as áreas da companhia a adotarem a IA em seu dia a dia. Então, a gente faz a gestão da Petlove por OKRs, né? Objetivos e resultados-chave. E a gente trabalha em ciclos de 4 meses. Então, no período de 4 meses, cada área da empresa tem que escolher um projeto de IA que vai implementar na sua área. Aí aqui, eles têm 2 coisas que eles podem se utilizar. Tecnologias existentes, né? Nunca a Petlove a gente vai ser especialista, por exemplo, em contratos jurídicos, né? A gente tem uma realidade muito restrita ali ao ambiente dentro da Petlove, né? Então, provavelmente uma solução para contratos, ela vai ser muito melhor se ela for desenvolvida fora da Petlove. Então, a gente, no caso aqui, pode contratar uma solução. Mas, para soluções mais simples, o que a gente faz o nosso time construiu como se fosse um chat GPT interno, que a gente chama de Pet GPT, um playground interno. Adorei o nome. Em que as pessoas podem falar com esse bot, né? Então podem usar de forma conversacional, mas também elas têm um jeito low code, no code, ou seja, sem precisar desenvolver, codar, um jeito muito simples, arrastando, de criar suas próprias automações, e isso tem acontecido. E aí a gente tem um time central que às vezes cria ferramentas super bacanas para todo mundo. Acho que um dos cases que eu mais gosto, até dói meu coração falar dele em 30 segundos, e tem pessoas maravilhosas do meu time que contariam muito bem sobre isso, é a Gata Guru. Então, a Gata Guru, ela sabe tudo o que acontece na Petlove. Então, se você quiser saber qualquer número, o que está acontecendo com o business, a Gata vai lá e ela te responde. A gente trabalha, né, com muitos dados e, obviamente, para os analistas fazerem análise, eles precisam construir queries, eles precisam construir dashboards. Aí a Gata Guru faz isso para você. Então, é um dos exemplos de solução para disseminar a adoção e trazer mais produtividade para o nosso dia a dia que a gente tem feito. Uau! Então, o que está por vir, assim, dá para dar um spoiler? Primeiro que
Antes, parênteses, eu quero vocês no Prêmio Inovativos do ano que vem, porque com tantos cases assim, dá para inscrever pelo menos uns 3, né? Tá. Mas e aí, o que está por vir? Assim, qual é a grande novidade que você consegue dar um spoiler? Eu acho que de novidades, assim, a gente está, de novo, né, estudando a jornada do pet, estudando a jornada do tutor, e a nossa ideia é poder ter novas soluções de serviços. A nossa ideia é poder construir, né, assinaturas cada vez melhores que tenham atributos que resolvam a vida do tutor para ele não precisar, sabe, ficar tendo uma interface, um dia a dia muito comunicado, muito complicado. A gente está voltando a investir numa coisa que chamava perfil pet dentro da Pet Love, e que é incrível, que vai ajudar a melhorar muito a experiência do cliente. A gente queria que os tutores, né, pudessem, num único lugar, ver o histórico de saúde do seu pet, saber quando a vacina venceu, saber quando tem que dar uma antipulga, poder gerenciar melhor essa saúde do pet, né, que merece um cuidado e uma atenção. Então, essas são algumas de forma preventiva, essas são algumas das novidades aí que estão para sair do forno. Uau! Bom, eu gostaria de saber aqui, para finalizar, como que é, de fato, a cultura da Pet Love, né? Essa cultura do pet no centro, né? Então, rapidinho, quem trabalha lá pode levar os pets para trabalhar junto? Pode. O escritório é pet friendly. Então, assim, a gente tem alguns pilares na nossa cultura. Eu vou falar, talvez, dos valores mais importantes. O valor número 1 é ser um pet lover, né? Isso é você poder colocar o pet no centro. Então, pensar no que é melhor para o pet. Nem sempre isso vai agradar aos tutores, né? Então, tem algumas decisões, né? Por exemplo, a gente decidiu não vender mais gaiolas, porque, poxa, gaiolas, né, incentiva uma cultura de pássaros presos e, para o bem-estar animal é complicado. Se já tem, tudo bem, vamos cuidar da melhor forma possível, mas não vamos incentivar isso, vamos tentar educar as pessoas sobre isso. Animais silvestres, a mesma coisa, porque tem todo um tema, né, de origem, de tirar os animais do seu habitat, né? Então, qual que é o animal domesticado? Essa foi um exemplo de como a gente vive o valor de ser um pet lover. A gente tirou um monte de produto do site que a gente entendia que não era bom, né? Por exemplo, anticoncepcional para fêmea, coleira, né, antilatido. A gente entende que isso não é positivo para o bem-estar animal e então isso para a gente é ser um pet lover. Estou dando alguns exemplos, mas tem muitos. Outro valor para a gente é o valor de donos e sócios. E acho que isso é uma coisa diferente da Pet Love, porque eu acho que cabeça de dono é um valor que para qualquer negócio é importante, né? Poxa, você tem uma pessoa do seu time que está pensando na empresa como um dono. O que é dono, gente? Pensa no longo prazo, faz o que é certo, né? Cuida dos recursos da empresa para que eles sejam usados da melhor forma para trazer valor para o cliente. Mas ser sócio é saber trabalhar junto, né? Quando a gente é sócio, a gente trabalha juntos por um objetivo comum. E colaboração num negócio com tantas unidades de negócio, eu contei de forma bem explicada para vocês, mas a gente tem 10 negócios dentro da Pet Love. É muito desafiador, né? Então, por exemplo, na Pet Love, pessoas que são super inteligentes, mas extremamente agressivas, que não trabalham bem, elas não sobrevivem, não dá. É uma cultura muito colaborativa. E eu acho que outro valor, talvez o último aqui que eu selecionaria para falar, é o valor de ser um aprendiz, né? Então, tá constantemente ouvindo, aprendendo, questionando as formas como a gente faz as coisas, procurando formas de fazer melhor, não ter medo de errar, mas errar rápido, aprender com erro e não tentar cometer o mesmo erro 2 vezes. Então, essa cultura de aprendiz, a gente acha que é o que, né, ajudou a Pet Love a poder ter um protagonismo na inovação do mercado, né? Muitas das coisas que a gente cria, às vezes alguma empresa ou outra vai lá faz, a gente fica feliz porque a gente vê que a gente está, né, transformando, né, a forma como as pessoas, né, cuidam ali dos seus pets, como as soluções são consumidas. Então, eu diria que esse é um outro valor assim importante. Incrível, né? Inspirador para quem é pet lover aí de plantão comigo. Imagina, é um sonho trabalhar numa empresa assim. Né? Então, parabéns. Obrigada. Por tudo que você criou nesses últimos anos. Tem ali. Olha, nós somos um time de 2.300 pessoas. 98% do nosso time tem um pet. A nossa empresa, ela não é hierárquica. As decisões, elas não passam por mim. Eu tenho um papel de viabilizadora, de construir a estratégia, de abrir caminho, de ajudar a engajar esse time, né, na nossa missão, na nossa estratégia e, obviamente, de acolher as pessoas ali, né, gente? No fim,
é todo mundo gente. Mas isso assim, isso não é meu. A gente realmente tem um time muito especial, uma cultura maravilhosa, né? Então, incrível. Eu não disse que ela é maravilhosa? Eu não exagerei, né? Bom, mas é isso. Agradeço muito eu mais que uma vez. agradeço. Um prazer estar com Foi vocês. delicioso. Parabéns. Passou rápido, sua trajetória é incrível, a trajetória da Pet Love também é incrível. E espero tê-la mais vezes Com conosco. certeza. Obrigada, gente. Ótimo dia para vocês. Obrigada.